minuciosas trocas de mensagem entre os acusados, que revelaram como se deu a construção da notícia falsa contra os alvos escolhidos. A título de exemplo, cito essa. Bormevê. Tem um cara que publicou um tweet sobre as invasões das urnas. Precisamos qualificá-lo com um currículo. Currículo básico. Leia a matéria depois. E Jean Carlos. Já li essa matéria quando acordei. Bormevê. Outra coisa. Estou assistindo o Kim Paim de hoje. Ele disse que o assessor do Barroso já é investigado. Temos que sentar o pau neste assessor. Manda bala. Jean Carlos. Li alguma coisa sobre isso ontem à noite. Perfil do Quintanilha e pau no assessor? Bormevê. Exatamente. Os diálogos encontrados evidenciaram que Jean Carlos e Marcelo não atuavam como meros subordinados de Alexandre Ramagem, inconscientes dos seus propósitos ilícitos. Os achados mostram o contrário. Mensagens como: esse fio tem que ser puxado. Se eles publicam, abre o caminho para a gente trabalhar. Pode jogar no grupo dos malucos, se quiser. E eles vão perguntar de onde tirei isso. Revelam que os acusados articulavam estratégias para alcançar os objetivos da organização criminosa e mesmo detinham alguma autonomia decisória para executar as suas ações. As pesquisas sobre as urnas eletrônicas e autoridades do Supremo Tribunal Federal, da forma como foram levadas a efeito, mostravam-se completamente alheias ao escopo da Agência Brasileira de Inteligência. Não transpareciam para justificá-las mínima causa provável de ordem republicana, mas se mostravam abertamente medidas arbitrárias, inspiradas por projeto particular e ilegítimo de poder. O engajamento dos acusados contra as instituições democráticas, apesar de iniciado em 2021, permaneceu constante durante todo o desenvolvimento do percurso criminal da tentativa de golpe. Diálogos posteriores comprovaram que Marcelo Bormevê e Jean Carlos Gomes seguiram acompanhando de perto e ativamente as ações da organização criminosa, cientes das movimentações havidas para a decretação das medidas de exceção que formalizariam a derrocada do Estado Democrático. Em 21 de dezembro de 22, Marcelo perguntou a Jean Carlos: o nosso PR, faz uma observação em civil, já assinou faz também uma referência pouco urbana do decreto? Assinou nada. Vou traduzir, está difícil essa espera. Ao propagar informações falsas sobre o processo eleitoral e minarem a credibilidade dos poderes constitucionais pela exposição injusta de autoridades públicas, Marcelo e Jean Carlos agiram para produzir e incrementar o sentimento popular de desconfiança e de descrença nas estruturas democráticas, com vistas a miná-las perante a opinião pública em ação pré-ordenada à consumação do golpe contra as instituições democráticas e o funcionamento regular dos poderes. Concorreram, assim, de forma relevante para os crimes que lhes são imputados na denúncia. Com relação a Ângelo De Nicoli, os réus Marcelo e Jean Carlos não foram os únicos que comprovadamente se utilizaram da estrutura do Estado em claro desvio de finalidade para construir argumentos falaciosos com a aparência de técnicos, visando ao descrédito do sistema eleitoral e, com isso, viabilizando condições para o desprezo violento dos resultados das urnas. Comprovou-se que Ângelo De Nicoli trabalhou de forma similar, em parceria com o então diretor-geral da ABIN, Alexandre da Ramagem, desde o começo dos ataques sistemáticos de Jair Bolsonaro ao processo eleitoral. Entre os arquivos digitais encontrados com Alexandre Ramagem, o documento intitulado Bom Dia Presidente.docx revelou a posição de confiança ocupada por De Nicoli em estreito contato com o núcleo central da organização criminosa e a sua importante participação na tarefa de barbarizar o sistema eletrônico de votação. O documento diz: reuni grupo técnico de confiança para trabalho de aprofundamento da urna eletrônica. Estou com a ajuda do De Nicoli nessa empreitada. A função do acusado dentro da organização criminosa já se encontrava clara.
Cabia-lhe converter narrativas infundadas em dados aparentemente confiáveis, com o objetivo de manipular a opinião pública e gerar instabilidade social. O resultado desfavorável das urnas claramente intensificou as ações de Ângelo De Nicoli, conforme confirmado pelo réu Mauro Cid, no depoimento decorrente da sua colaboração premiada, em que descreveu a postura mais radical adotada pelo acusado após o resultado das eleições. Ouvido em juízo, em mais de uma oportunidade, inclusive nesta ação penal, o réu colaborador confirmou suas considerações sobre a postura proativa assumida por Ângelo De Nicoli após os resultados das eleições. No mesmo sentido, diálogos de WhatsApp descortinaram a intensa atuação do acusado na desfundamentada e maliciosa depreciação do sistema eleitoral brasileiro. Comprovou-se que Ângelo, além de conferir suporte técnico aos ataques sabidamente falsos, agendou reuniões, propôs alterações nos documentos elaborados pelo grupo e produziu mídias contra o sistema eletrônico de votação, obtendo alcance expressivo na internet. As alegações finais do Ministério Público descrevem de forma minuciosa as provas das contribuições de De Nicoli para a preparação dos materiais divulgados por um influenciador argentino, tentativa de interferência no relatório de fiscalização do Ministério da Defesa e a construção do relatório apresentado pelo Instituto Voto Legal. De Nicoli desempenhou papel particularmente ativo também no grupo de WhatsApp denominado Eleições 2022 @, descoberta a partir da extração dos dados do celular de Flávio Peregrino, ex-assessor de Walter Braga Neto. Os achados estão sistematizados na IPJ 2263-992 de 2025. E aqui cabe uma observação, porque é irrelevante que essa informação de polícia judiciária haja sido concluída após o oferecimento da denúncia. As medidas investigativas decorreram da PET 12.100 e foram autorizadas antes do oferecimento da denúncia. Trata-se de elemento de convicção, que apenas demonstra o acerto da imputação feita a De Nicoli, a de integrar o núcleo de desinformação da organização criminosa e contribuir para a propagação de ataques falaciosos ao sistema eletrônico de votação. Visto como prova da denúncia, que se mantém inalterada nos seus termos, não há necessidade de aditamento da inicial. Além disso, o material foi integralmente posto à disposição das defesas para o exercício do contraditório na pasta PET 12.100-2. O protagonismo assumido por Ângelo De Nicoli nas diferentes frentes de desinformação da organização criminosa comprova a sua adesão aos propósitos ilícitos do grupo e justifica a sua responsabilização pelos crimes que lhe são imputados. Quanto a Guilherme Marques Almeida, comprovou-se que o acusado Guilherme Marques Almeida atuou na divulgação massiva do conteúdo falacioso preparado pela organização criminosa e divulgado pelo influenciador argentino Cerimedo. As alegações finais da Procuradoria-Geral da República pormenorizaram as táticas empregadas pelo réu para garantir alcance máximo do conteúdo. Marques Almeida, à época, estava lotado no Comando de Operações Terrestres, COTER. O COTER tem entre as suas atribuições informar e influenciar grupos de indivíduos, afetar o ciclo decisório de oponentes, evitar, impedir ou neutralizar os efeitos das ações adversas na dimensão informacional. São elementos descritivos que constam da explicação de em que consiste essa unidade. Marques Almeida foi ainda designado para participar do intercâmbio de especialistas em cibernéticas e informações realizado na Alemanha em outubro de 2022. Portanto, trata-se de uma pessoa com uma larga especialização nessa área de contra-inteligência. Os diálogos encontrados pelas investigações
e minuciosamente transcritos nas alegações finais, comprovam que o réu, valendo-se das suas atribuições e conhecimentos especializados, buscou influenciar civis e militares a aderirem aos intentos antidemocráticos. Apurou-se a ascendência de Marques Almeida sobre os seus interlocutores, especialmente no meio castrense, que abraçavam a sua narrativa. Nos vários diálogos descobertos, Guilherme Marques Almeida evidenciou adesão incondicional e radical aos propósitos da organização criminosa, incentivando a intervenção das Forças Armadas e a mobilização violenta de civis contra os poderes constituídos. Vale a pena conferir algumas passagens mais contundentes da sua fala. Veja, a gente não sai das 4 linhas. Vai ter uma hora que a gente vai ter que sair. Ou então, eles vão continuar dominando a gente. Outra. Não adianta protestar em frente do QG do Exército. Tem que ir para o Congresso. E as Forças Armadas vão agir por iniciativa de algum poder. Porque assim todo mundo quer as Forças Armadas. Por quê? Quer um mecanismo de pressão chamado arma, não é? Outra. Eu acho que o pessoal poderia fazer essa descida aí, né? E ir atravancando mesmo. Porque a massa humana chegando lá não tem PM que segure. E outra. Vai atropelar a grade e vai invadir. Depois não tira mais, não é? Essas frases são expressivas da disposição do acusado de agir e de manobrar populares contra as instituições democráticas. Sugestivamente antecipam a exata movimentação verificada nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e depredadas por manifestantes que clamavam pela intervenção militar. A comprovada influência exercida pelo acusado sobre grupos civis, por ele mesmo reconhecido em suas mensagens, reforça a natureza premeditada e provocada do levante de 8 de janeiro. Não merece endosso, portanto, as teses defensivas de que Guilherme apenas exercera sua liberdade de expressão, tendo tão somente compartilhado de forma privada conteúdos disponíveis em rede aberta. A ação do acusado não foi aleatória, nem singelamente pontual, mas dolosa, sistemática e baseada em conhecimentos especializados, dentro da guerra informacional deflagrada pela organização criminosa. Guilherme compartilhou insistentemente os mesmos links com diferentes legendas e hashtags para maximizar o alcance e a difusão das mensagens. Isso é também evidenciado pelo seu comportamento de criar e divulgar links alternativos quando os originais eram derrubados, ladeando com isso, conscientemente. Mecanismo de moderação de conteúdo. Distribuiu o vídeo baixado em formato MP4, que continha o conteúdo falacioso divulgado por Serimedo, mesmo após a sua remoção das plataformas, garantindo a sua persistência na rede. Os conteúdos eram massivamente replicados com o claro objetivo de manter, na expressão dele, o povo mobilizado e provocar, novamente outra expressão, convulsão social. É certo que o réu agiu para acirrar ânimos em grupos civis, no intuito de fomentar a adesão ao movimento antidemocrático. O acusado demonstrou conhecimento técnico, intenção política e adesão ao projeto de ruptura institucional articulado pela organização criminosa. Não se verifica na espécie exercício legítimo da liberdade de expressão, mas o manejo estratégico de informações sabidamente falsas como instrumento de desestabilização social. As relevantes contribuições de Guilherme Marques Almeida para o enfraquecimento do sistema democrático e a potencialização da animosidade social impõem a sua responsabilização pelos crimes que lhes são imputados na denúncia.